Lei 8.112, Título 3, dos Direitos e Vantagens, Capítulo 1, do Vencimento e da Remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurado a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2º a 7º do artigo 61. Artigo 44. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Inciso 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas antecipadas, salvo a hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. O total de consignações facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para: inciso 1. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, inciso 2, a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores
recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, à tutela antecipada ou à sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará em inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2 das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: inciso 1, indenizações; 2, gratificações; 3, adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporarão ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento, ao provento, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1 das indenizações. Artigo 51. Constitui indenizações ao servidor: inciso 1, ajuda de custo; 2, diárias; 3, transporte; 4, auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1 a 3 do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção 1 da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar de cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2 das diárias. O artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual
ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus às diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção 3 da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4 do auxílio moradia. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Não exista imóvel funcional disponível para o servidor. Inciso 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Inciso 3. O servidor ou cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederem sua nomeação. Inciso 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superior das níveis 4, 5 e 6 de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Inciso 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro deste período. Inciso 8. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Inciso 9. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7,
não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão, relacionado com o inciso 5. Artigo 60-D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo do ministro de Estado ocupado. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Artigo 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor, ou aquisição de imóvel ou auxílio moradia, continuará sendo pago por um mês. Seção 2 das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. 2. Gratificação natalina. 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5. Adicional pela prestação de serviços extraordinários. 6. Adicional noturno. 7. Adicional de férias. 8. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia e assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão, de que trata o inciso 2º do artigo 9. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, ao que se referem os artigos 3, 10 da Lei 8.911. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita a revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Lê-se VPNI como vantagem pessoal nominalmente identificada. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que se fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
Artigo 69. Haverá permanentemente controle das atividades de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão de adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade, serão observadas situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zona de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 54. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata esse artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7 do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública e federal. Inciso 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística da preparação e da realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as atribuições permanentes. Inciso 4. Participar de aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observado os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observada a natureza da complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, e salvada a situação de excepcionalidade
devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade e poderá autorizar o acréscimo de 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal: 2,2 inteiros e 2 décimos, em se tratando de atividades previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo; 1,2% em se tratando de atividades previstas no inciso 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga às atividades referidas no inciso do caput deste artigo forem exercidas em prejuízo das atribuições do cargo e de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação da carga horária, quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei.